Regimento interno, conselheiro. Regimento interno, conselheiro. Eu até tentei... Estamos em votação, conselheiro. Conselheiro, o senhor está desrespeitando o presidente do Conselho Deliberativo, conselheiro. Por favor, ao seu lugar. E ele passou. Por favor, ao seu lugar. Conselheiro. Conselheiro, por favor, ao seu lugar. Pede para a segurança tirar o conselheiro aqui da frente da mesa. A segurança pediu para o senhor voltar para sua posição. A segurança pedir para o senhor... Eu pedi 3 vezes com educação, conselheiro. Conselheiro, por favor. Em votação, os conselheiros que desejam interromper a fase de debate permaneçam como estão. No plenário físico, apenas o conselheiro Sérgio Frias. Estamos tendo a ausência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conselheiros em plenário. Salve, família vascaína! Teve isso, teve. Chama o segurança aqui. Olha isso, família vascaína. Mas o fato é o seguinte, e eu tenho certeza que ninguém imaginava que ia ser diferente. Por 166 votos contra 3, né, alteração do estatuto a favor da SAF aí no dia de ontem, na reunião do Conselho Deliberativo. E se você quer saber os próximos passos, o Expresso destacou aqui, ó, vai ser o seguinte: a AGS se reúne e sócios ratificam ou não a alteração do estatuto. Aí depois tem Conselho se reúne para votar a proposta da 777, que não tem proposta ainda, os conselheiros não conhecem essa proposta, os sócios também não, mas no momento aí específico eles vão mostrar e a gente vai falar sobre isso aqui no decorrer do nosso vídeo. E aí o último, a AGE decide sobre a proposta da 777. E aí, família vascaína, não tem como tirar o Cruzeiro, né, como exemplo, porque quando o Ronaldo lá comprou, chegou, maravilha, vai salvar o Cruzeiro, e aí a gente vê todo esse tumulto que tá tendo aí, jornalista da Globo tendo que refazer algumas falas, falando que tinha outras propostas. Essa é a situação que a gente não queria que acontecesse no Clube de Regatas Vasco da Gama, mas por enquanto não vai mostrar a proposta, só no momento oportuno. E aí será que vai ter um tempo aceitável para os sócios, né, para os conselheiros analisarem essa proposta do Jorge Salgado? Do céu, hein? Esse é o Vasco, até na SAF tem tumulto. É isso, família vascaína. Vamos rodar a vinheta porque tem outras situações pra gente trazer aí, ó. Vai. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então, bora pro vídeo, família vascaína. Mas antes quero te pedir aquela moral de se inscrever aqui no Vasco em Família, se inscrever também no Cruz Maltino Sem Fronteira, deixar aquele like para a gente estar chegando a mais vascaínos e não esquecer também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, para a gente estar trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno. Antes da gente falar da reunião do conselho ontem, vamos falar um pouco de futebol, né? Porque a gente está preocupado aí com o nível do nosso time para a Série B, depois que a gente fez um vexame no ano passado. Aí tem que aturar algumas situações aí, né? Torcida zoando a gente, mais uma vez na Série B. Essa é a vida do vascaíno nesse momento e a gente não tem confiança alguma que esse time do Vasco aí possa trazer a gente de volta aí à elite do futebol brasileiro. Fato é o seguinte, nesse momento, como o vascaíno tá, né? O torcedor que procura informação, você vê os passadores de pano pintando a Disney. É a Disney, é isso que eu tô falando. Porque fala assim, ó, é o seguinte que eles falam, se pintar alguma oportunidade de mercado, tiver que investir, como foi a situação do Amarídia, né, o paraguaio, precisava ali, não sei, de 150 mil, e aí o Vasco teria para colocar, aí sim vai usar esse dinheiro, vai trazer aí o Carlos de Penha, né, o Berramin Royhazer, vai trazer. E aí, por outro lado, você vê profissionais que trabalham no Vasco e o próprio presidente dizendo, Salgado disse que não vai ter investimento até junho. Só depois de junho, possivelmente. E você vê o Carlos Brasil também em entrevista dizer que só vai reforçar o elenco do Vasco com oportunidade de mercado, jogadores dos estaduais. Então, família vascaína, quem eu acredito? Fala pra mim, quem eu acredito? Os
passador de pano ou quem tá lá dentro do Vasco fazendo merda? Olha a situação do vascaíno. Vamos trazer aqui, né, o Carlos Brasil, que ontem, no lance, falou dessa situação aí, ó. Se liga só. Do jogador. Evidente que os jogadores que a gente trouxer vão acabar sendo apostas. Não tem como não ser, infelizmente, dentro de uma realidade que é hoje a gente vai ter uma chance de erro, evidente. Mas a gente precisa trazer jogadores que a gente entendeu que performaram nos campeonatos estaduais, que demonstraram qualidade nos campeonatos e que estão aptos dentro do orçamento a vir para o clube, né? Então, assim, cara, é oportunidade de mercado, tá? Se a gente puder reforçar todas as posições com oportunidades de mercado que a gente entende que vai agregar, que pode agregar, nós vamos trazer. Não tem. E é isso, família vascaína. Esse tipo de postura aqui que eu sempre falo, que eu tiro um pouco o problema do treinador do Vasco, né? Muita gente, inclusive, por isso que eu peço a participação da galera aqui, eu vi alguns comentários dizendo, mas Thiago, esse time é fraco, mas foi o Zé Ricardo que escolheu essas peças. E eu falo, não é por aí. Não é por aí. Tá aí a prova que o Carlos Brasil contrata jogadores com oportunidade de mercado. Vai tentar algum destaque, mas se esse destaque tiver uma proposta melhor, o Vasco não vai competir. Então o Vasco vai atrás de algumas situações que o Vasco possa arcar aí com a questão financeira. Então nem sempre você vai achar o talento ali, a característica necessária, o jogador realmente que possa ajudar nessas condições. É isso que atrapalha o elenco do Vasco. E por isso que eu trouxe aquele vídeo aqui, pegando a gestão Campelo, salgado, essa gestão de merda que passaram pelo Vasco, o Vasco passou 10 treinadores e ninguém dá certo. Por quê? Qual é a coincidência disso? É exatamente isso. A maneira que o Vasco se porta no mercado para contratar jogadores é de um time pequeno. Então tá aí a informação, até surgiu ontem novamente, né, o nome do Eric, o atacante de lado de campo aí do Ipiranga. Os dirigentes do Ipiranga disseram que não vão negociar nada porque estão aí podendo jogar uma final do Campeonato Gaúcho. São esses nomes que estão por aí. Mas os passadores de pano estão pintando a Disney aí, falando que tem programa, que tem análise, né, que os alemão estão aí ajudando também nessas análises. Eu quero saber essas porra que eles estão usando aí para contratar Isaac, Edmar, Everton, meu amigo, Cangá, que porra é essa aí que eles estão usando para fazer essas análises, hein? E aí, família, para a gente finalizar o nosso vídeo, vamos trazer aqui algumas situações que aconteceram ontem, né, na reunião aí do Conselho Deliberativo. Vamos começar aqui com o Cassiano falando aí, realmente eu acho que faz todo sentido querer ver a proposta para os conselheiros analisarem se realmente isso é bom para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Da forma que nós estamos aprovando, que nós poderemos aprovar, daqui a 5, 6 anos, o mesmo torcedor que hoje está incentivando, eles virão aqui para a porta e falam, olha, esse conselho errou porque vocês não leram o contrato na íntegra, vocês aprovaram sem ler, vocês não tinham essa autonomia. E veja bem, nós não somos donos do Vasco, nós estamos como conselheiros e os senhores estão na administração durante um período que vai acabar. Os donos do Vasco são os sócios e eu acho nada mais justo do que os sócios ter acesso aos contratos com essas cláusulas confidenciais que os senhores podem, de repente, debater com o nosso possível parceiro. E eu tenho certeza que na capacidade técnica do nosso vice-presidente Duque Estrada, que está comandando essa negociação, ele conseguirá conversar com os nossos parceiros e, de repente, disponibilizar esse contrato para o nosso conselho. Família vascaína, a gente ficou sabendo da informação, né, que foi formada ali uma comissão, né, de 15 pessoas que estão aí mais por dentro dessa situação aí do contrato da Seven Party. E aí, eu fico assim admirado como é que é a situação do Vascaína. Um presidente que está aí definindo isso e um que está participando, talvez sejam aí os agentes políticos mais queimados aí nos últimos tempos no Vasco da Gama, e sem dúvida nenhuma vem construindo essa tragédia que é o Vasco nos últimos anos. Salgado, Júlio Brandt estão aí a par desse contrato do Clube de Regatas Vasco da Gama. E me admira, cara, esse tipo de situação, né, de não haver um profissionalismo, na minha opinião, porque o Júlio foi aí ao seu Twitter dizer que tem que cancelar os youtubers, né, que são contra a SAF, e ele tá tendo aí acesso a esse tipo de documento. Eu acho estranho um posicionamento desse, né? Tem que ter profissionalismo nesse tipo de situação, mas tá aí, ó, ele vai falar aqui, ó. Presidente, antes de entrar diretamente no debate, eu queria fazer uma colocação com o que foi mencionado pelo presidente em relação à comissão. O presidente tem razão, eu participo da comissão. A comissão foi criada com o objetivo de olhar com o máximo de cuidado e diligência a proposta da SAF, e eu seria o primeiro a me colocar
contrária ao trabalho da comissão, caso ela não funcione. A princípio, o que eu estou observando é que a comissão está funcionando e nós vamos trabalhar diligente para fazer com que o projeto que nós acreditamos que possa criar as bases para o futuro do nosso clube seja efetivamente criado com as condições e com a diligência necessária e com o cuidado necessário que entendemos que deva ter para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Família, eu trago aqui um questionamento em cima dessa situação, né, que a gente vê aí, o Sérgio Frias vai falar aqui, porque a gestão coloca aí realmente essa questão, os resultados do Vasco, um clube totalmente abandonado, e que realmente a situação é que eles colocam, é que a SAF é a única salvação, e colocam pessoas que também acham dessa maneira para fazer essa análise. É meio estranho, mas é o que acontece no Vasco. Uma comissão de 15 pessoas que foram consideradas pelo Conselho Deliberativo, que são escolhidas pelo presidente do Conselho Deliberativo. E que normalmente vão se adequar, embora se diga que há uma proporcionalidade, vão se adequar àquilo que o presidente do Conselho Deliberativo escolhe. E a administração do Vasco claramente se posiciona a favor de todo esse processo. Então, nós temos que entender o seguinte: você dar procuração para uma comissão de 15 pessoas que foram escolhidas pelo presidente do Conselho Deliberativo, que, por sua vez, tem uma visão baseada naquilo que a administração quer, isso faz o quê? Faz com que determinadas pessoas não estejam dentro do processo. E aí nós recebemos um pacote pronto de uma comissão que, na verdade, é uma comissão praticamente pró-direção. Ah, mas eu tenho aqui 2 beneméritos, claro, mas a maioria não tem. Então, a grande questão é a seguinte: isso que está acontecendo, uma fala que foi dita aqui é muito importante. Vocês estão aqui transitoriamente. Conselheiro, isso não está na questão do dia. Não, está na questão da fala. Então, transitoriamente. Então, nós temos que tomar o devido cuidado e esse contrato ele deve ser apresentado aos conselheiros. O que tangencial ao Vasco deve ser apresentado. Eu já falei isso na outra reunião. Estou deixando mais uma vez registrado. Eu vou ficando por aqui e nesse mundo aí maravilhoso na Disney que os passadores de pano e essa gestão de merda aí colocam o torcedor vascaíno. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.